Começou. Bom, começou a gravar. Bom dia a todos. Good morning, everybody. Today again, I'll talk in Portuguese. But if you don't understand Portuguese or have any difficulties in understanding, all the information in the presentation will be in English. And please feel free to make questions in English at any time, okay? A apresentação hoje, então, eu estou aproveitando aqui que hoje a gente teve que adiar 2 apresentações aí, então eu estou aproveitando a data de hoje para falar um pouquinho sobre um tópico que eu acho importante. A gente soltou um documento sobre isso, então não vai ser bem uma apresentação, então eu vou falar mais sobre esse tópico, vou comentar um pouquinho e fiquem à vontade para fazer comentários sobre ela. Então, ela está mais voltada até para as pessoas mais novas do grupo aí, que vão passar por esse problema aí, e menos para quem já é experiente no assunto. Mas quem já é experiente, se puder complementar as informações, aí fique à vontade, será bem-vindo. Tá? Então, por isso, em vez de terminar a apresentação, podem fazer comentários no meio, tá? Tanto no chat quanto na apresentação, e a gente vai discutindo o assunto aí até dar o horário final, tá bom? E aí, se sobrar alguma coisa, depois vocês vão ter disponível esse documento aí para ler, tá? Então, se tiver a oportunidade de fazer isso em outros assuntos também, tiver algum assunto que vocês tenham interesse aí no futuro, a gente volta a fazer isso com outros assuntos, tá? No de hoje, a gente vai falar sobre isso que a gente está chamando do Life Cycle Optimization for Production Strategy Selection, né? Que é um dos tópicos principais do Unicim. A gente vem falando nos últimos seminários aí que a gente também tem o curto prazo, tem as outras coisas, mas esse daqui é importante a gente definir, e como há várias probleminhas, né, é um problema bastante complexo, há vários problemas no meio, conversar um pouquinho, primeiro, como a gente recomenda fazer no Unicim, né, e algumas recomendações, né, para que isso fique bem estabelecido, e algumas dicas de como fazer isso bem. Então, eu não vou mostrar resultado, não vou falar nada, é mais sobre a definição do que a gente considera isso, a nomenclatura correta que a gente tem usado, essas coisas, e é um documento em preparação. Se tiverem sugestões, a gente pode ir melhorando ele com o tempo, tá bom? Então, vamos lá. O documento está em Word mesmo, eu não passei pela apresentação, porque eu fiquei sabendo que eu ia fazer a apresentação ontem, né, decidi baseado em ter adiado, mas então vamos lá. Então, a apresentação é sobre o Life Cycle, eu vou mostrar aqui os documentos, então só lembrando, né, nós temos essa figura que é a tradicional de Unicim, que a gente sempre começa mostrando que é o que a gente faz, e o foco hoje vai ser nessa parte circular aqui, circulada, que é a parte azul, tá? Então, algumas recomendações e dicas e coisas que a gente tem trabalhado na parte azul, e até a gente preparou esse documento baseado em problemas que a gente viu com alunos fazendo algumas coisas não erradas, mas assim que talvez algumas erradas, nos outros não tão produtivas, acaba perdendo muito tempo, fazendo muita simulação à toa, tá focando bem no resultado, tá? Então, fiquem à vontade aí para ir comentando. Então, a gente vai falar sobre essa parte azul, tá? Então, para isso, a gente preparou esse documento e, assim, algumas coisas são bem importantes para definir e outras são opcionais, mas a gente está definindo um padrão para que todo o grupo converse na mesma linguagem, tá? Então, eu vou falar sobre alguns tópicos. O primeiro deles, para quando a gente vai definir uma otimização de produção de longo prazo, é definir funções objetivo, certo? E aí, como a gente tem os 12 passos que a gente trabalha, que eu não vou repetir aqui, é importante a gente definir que tipo de funções objetivo a gente tem, né? Então, a gente tem desde funções objetivo determinísticas, né, que são funções objetivas para as otimizações nominais que a gente faz, né? A gente chama de otimização nominal aquela que a gente faz para um modelo apenas, né? Que no nosso caso é um modelo representativo, né? E esse a gente faz no passo 6 e faz de novo no passo 9 para os modelos representativos. E aí eu tenho várias funções objetivas que a gente pode usar sozinhas ou combinadas, como a gente vê aqui em multifunções objetivo, né? Então, sozinhos a gente tem os exemplos típicos aqui, então esse documento dá alguns exemplos, eu posso fazer a otimização do VPL, do NP, em geral é o VPL que a gente usa. Ultimamente tem se falado bastante em fazer otimização ligada, quanto que a gente consegue reinjetar de CO2, ou eventualmente capturar de CO2, essas coisas. A gente pode querer minimizar também o gerenciamento de água, produzir menos água, tem várias funções objetivas aqui. Em geral, quando a gente usa só uma... Oi, pode falar, Sandro.
Desculpa interromper. É, Será que você conseguiria tentar aumentar um pouquinho o zoom? Aumentar um pouquinho tá ruim aí o zoom. o zoom? Vocês estão vendo a minha tela É a inteira? fonte. É, isso aí, agora aumentou um pouco. Tá. A gente está vendo o Word. Vocês estão vendo, Agora conseguem melhorou. ver o mouse também? Beleza. É o mouse. Então tá, Tá. como tá no Word, eu estou tentando mostrar na tela inteira aqui, mas se tiver dificuldade, vão me avisando, eu vou aumentando aí, diminuindo conforme a figura, tá? Bom, então, o primeiro ponto é definir essa função objetivo, né, que pode ser uma simples ou multi-objetivo, né? E a multi-objetivo, até existe uma discussão aí, tem professores da área do FT aí, acho que, não sei se o Guilherme está aí, eu vi que o Selmar entrou, tem o Alberto também que tem trabalhado, tem otimizações específicas para multi-objetivo. No nosso caso específico, a gente está falando aqui de multi-objetivo, é uma combinação de várias funções ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quiser maximizar o lucro e diminuir o risco, por exemplo. Então, eu vou combinar isso num peso, vou usar um Pareto. Então, tem várias formas de fazer isso, né, no multi-objetivo. Tem métodos de otimização que são específicos para multi-objetivo, eu não estou falando disso hoje, tá? Aí tem pessoas especializadas nisso no grupo, aí alguns professores trabalham com isso, que também pode ser um objetivo. Mas aqui é o caso de eu combinar os objetivos de alguma forma, ou numa função utilidade, ou num Pareto front, ou numa função que combina as diferentes funções com pesos, e vai chegar. Então, a primeira coisa que quando eu vou otimizar é definir o meu objetivo. Ele pode ser determinístico, pode ser probabilístico para que ele atenda diversos cenários, como a gente vê aqui no meio, ou pode ser um multi-objetivo com probabilístico e determinístico. Tá? Então, quanto a isso, acho que não tem muita dúvida, as pessoas têm feito bem. Hein? Segundo ponto que eu queria comentar aqui é que a gente precisa fazer a integração com o sistema de produção. Eu não vou falar sobre isso hoje, que não é o foco, o João já deu um seminário sobre isso. Eu só queria comentar aqui que a integração com o sistema de produção ela é um pouco diferente quando a gente vai fazer o life cycle e quando a gente vai fazer o short cycle. A gente vai ter mais resultados do short term aí nos próximos meses, anos, tal, mas para o life cycle, o que é importante lembrar é que o sistema de produção gera as condições de contorno para a nossa simulação, certo? E essas condições de contorno, elas são afetadas pela produção, por exemplo, pelo water cut, pelo GOR, pela própria pressão e tal. E essas condições mudam muito do início da vida do campo até o final. Se eu estou fazendo, então, 20 anos de simulação, que é o que a gente chama de life cycle, eu preciso tomar bastante cuidado com isso e preciso verificar as dicas que o João deu no seminário, outras dicas, né, desde o passo 6 até o 11 que a gente trabalha aqui, quando que a gente precisa fazer a integração com o sistema de produção, certo? O que é importante aí é que, como vou mudar muito as condições de contorno, pode ser que eu esteja fazendo simulações por 20 anos com condições de contorno errada. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa integração e tenho que verificar se as condições que eu estou usando são adequadas para essa simulação de longo prazo. Normalmente, a gente faz isso no passo 6, para que as condições estejam bem estabelecidas. E lá no passo 11, quando a gente fechar a estratégia do life cycle, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que a gente está integrando do 6 ao 11, a gente vai verificar se aquelas condições estão satisfeitas. Senão, eu vou ter que refazer alguns dos passos do processo. Tá? Ou, idealmente, eu faço essa integração ao longo de todos os passos. Ou seja, toda vez que eu faço uma simulação, eu faço a integração com o sistema de produção. Isso vai gastar mais tempo, mas ela é mais segura, certo? Então, a gente está sempre falando aqui no melhor tempo de solução. Então, eu não vou falar muito sobre isso, que o João já falou, mas só estou relembrando que é importante isso. E para o life cycle, ela tem características específicas. No meu entender, a principal delas eu não posso estabelecer as condições de contorno no início da simulação, que é quando eu tenho pouca produção de água, pouco GOR, pouco water cut, estabelecer essa condição e extrapolá-la para lá para o final, sem tomar cuidado que essas condições vão mudar. Tá? Então, tem formas de fazer isso, o João já falou sobre isso, mas tomem cuidado para um caso novo. A gente tem já isso meio estabelecido para os nossos benchmarks, mas para um caso novo eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Então, vou falar muito sobre isso. Aqui, vou ter que diminuir um pouco o zoom, mas eu posso passar por partes aqui. Primeiro eu vou na definição e depois eu vou nos exemplos aqui.
as pessoas têm confundido bastante aí o que é G1, G2, o que é G2L, G2S, G3 e tal. Então, é mais para deixar claro o que é G1, o que é G2, o que é G3, a diferença entre L e S. Eu não sei se tiver alguma dúvida, vocês podem ir interrompendo. Mas, primeiro, por que a gente dividiu isso em vários grupos? Porque o problema tem, não é exagero, infinitas variáveis. Certo? Por que eu posso dizer que é infinitas? Porque eu tenho variáveis de controle que eu posso mudar minuto a minuto, dia a dia. Então, eu tenho muitas variáveis para serem definidas em como eu vou controlar a produção de um campo daqui até 20 anos para frente. Então, a gente faz o problema em passos, como a gente viu lá nos 12 passos, passo a passo e tal, e a gente divide o nosso problema em grupos de variáveis, certo? Tem um paper que a gente fez recentemente, que é o paper da Ana, que ela até divide o G1 em importância, tem o G2, então a gente pode dividir até mais do que G1, G2 e G3, tá? Mas, assim, é importante dividir em G1, G2 e G3, porque campos novos, o foco maior é na escolha do G1, que é escolher a plataforma, escolher o número de poços, onde eu vou perfurar os poços, se eu vou colocar válvulas inteligentes, se eu não vou. Então, são exemplos de G1 que a gente tem que definir. Como as variáveis do G1 afetam muito a minha função objetiva, se eu misturar o G1 com G2, G2, G3, G2L, G2S, G3, eu fico com tantas variáveis que os métodos de otimização, quem é mais específico de otimização aí pode confirmar, podem se perder, certo? E aí a gente acaba chegando em máximos locais, não acha as boas soluções, o que a gente chama aí de soluções subótimas, tal. Então, a nossa recomendação atual é dividir em grupos. Se o problema for muito simples, logicamente eu posso otimizar tudo ao mesmo tempo. Mas se for muito complexo, como é o caso dos campos reais, nossos benchmarks, tal, a gente divide isso. Então, o G1 é aplicável a campos novos, onde eu tenho novas possibilidades de desenvolver o campo. São as variáveis de desenvolvimento ou de projeto, ou de design variables, que a gente chama. Daí a gente divide em variáveis de controle, que a gente recentemente dividiu em controle de longo prazo e controle de curto prazo. E naquela apresentação que eu fiz com o André, a gente mostrou bem claro que de longo prazo a gente não está buscando o controle em si, a gente está buscando uma regra, certo? Porque o controle em si, ele é muito apropriado do momento. Vou fechar uma válvula, abrir uma válvula, vou aumentar a injeção, diminuir a injeção. Ele vai ser muito função daquilo que está acontecendo no momento. O que a gente está buscando no G2L são algumas regras que, aplicada aos meus modelos, com incertezas, inclusive, elas vão gerar bons resultados em média, certo? Então, essa é a diferença grande do G2L e G2S. Então, as duas são controles, mas uma eu estou buscando regras de controle, certo? E não controles efetivos. Por exemplo, um controle efetivo é quando eu fecho uma válvula. Uma regra de controle é, por exemplo, qual é o nível de produção de água ou de gás que eu vou fechar uma válvula ou um poço para que eu aumente o VPL final do campo. Então, essa é uma regra de controle. É diferente de um controle que é o fechamento efetivo de um poço, por exemplo, de uma válvula, ou aumento de injeção, esse tipo de coisa. Então, essa é a grande diferença entre o G2L e o G2S, certo? E tem o G3, que é a revitalização, aí, que quem está trabalhando no projeto de Libra sabe que ali esse G3 passou a ser mais importante. Ele é importante para todos os casos, porque eu sempre, do meio para o final da vida do campo, de acordo com aquilo que acontece, eu posso fazer modificações, eu posso recompletar poço, eu posso fazer infio drilling, se eu tiver com capacidade limitada de plataforma, eu posso fechar alguns poços e perfurar novos poços no lugar. Então, tem várias ações que eu posso fazer. O que isso diferencia do controle? A diferença básica é que para o G3 eu tenho investimentos adicionais, certo? O G2L e G2S eu até posso ter um pequeno gasto, mas não um investimento, não é um poço novo, não é uma recompletação ou uma mudança na plataforma, uma coisa do tipo. O G3 eu posso fazer tudo isso. Aí eu vou investigar, como no G1, se vale a pena esse investimento de acordo com aquilo que ele vai ter de retorno, certo? Então, essa é a diferença desses três grupos de variáveis e a diferença do G2L e G2S. Tá? Mesmo definindo e entendendo isso, ainda tem alguns problemas de como implementar isso, certo? Porque
nos modelos de simulação, nem sempre eu consigo fazer o controle efetivo daquilo que eu quero controlar. Por exemplo, se o meu controle é o fechamento de um poço, ou de uma válvula, ou a diminuição de vazão de um poço ou de uma válvula, por exemplo, não o fechamento completo, né? Por exemplo, eu vou fechar um choke para diminuir a vazão de um poço, porque aquele tem algum benefício em termos de VPL, por exemplo. No simulador, eu não tenho a modelagem do choke, eu não tenho a modelagem da válvula propriamente dita, em geral, certo? Então, eu vou ter que achar uma variável secundária, que é isso que eu acho que é o mais confuso no G2L, que represente esse meu controle. Por exemplo, pode ser a pressão do fundo de poço, certo? Sabendo que ao fechar a válvula lá na superfície, não totalmente, né? Que totalmente é fácil, que poxa, fechou. Mas se eu fechá-la parcialmente para diminuir a vazão, por exemplo, eu não tenho essa modelagem da válvula. O que eu tenho é que eu vou ter um reflexo da modelagem da válvula lá no poço. Isso vai alterar a pressão, que é a verdadeira condição de contorno para o modelo matemático, né, que representa aquilo. Quer dizer, o verdadeiro controle é a válvula. Mas para o modelo de simulação, que é a matemática do processo, eu represento isso através de uma condição de contorno, que é o BHP do poço. Então, eu vou simular o melhor BHP, mas ainda eu tenho que garantir, por isso que eu falei na integração com o sistema de produção, que a válvula vai fechar para traduzir aquele BHP, certo? Então, isso às vezes é meio confuso para quem está começando, principalmente para os alunos novos, que é a diferença entre o controle efetivo e realmente o controle que eu vou impor ao modelo de simulação, né? E se ficar dúvidas aí, vocês me perguntem aí, principalmente os alunos novos, não precisa... Então, eu combinei hoje, para quem chegou um pouco mais tarde aí, que eu vi que algumas pessoas entraram depois, pode fazer pergunta no meio aí, que é mais uma discussão sobre o tópico, não é uma apresentação propriamente dita, tá? Aqui tem alguns exemplos, estão aqui no documento, se vocês olharem o documento, a gente tem alguns exemplos, mas é mais para mostrar que tipo de variável a gente está tratando aí no G2, no G1 e no G3, tá? Qualquer dúvida vocês me perguntam. Aqui eu coloquei uma série de observações, que não sei se vocês vão conseguir ler aqui, mas a escolha dos G1, G2, G3, ela depende de vários aspectos aí dos parâmetros, do problema que a gente está resolvendo, certo? Mas, em geral, o que eu queria escrever aqui, que não precisam ler, é mais o que eu queria focar, é essa método de otimização que a gente usa, que é o foco da apresentação de hoje. Se eu tiver um método que é muito bom e consegue tratar centenas de variáveis ao mesmo tempo, ótimo, eu posso otimizar tudo ao mesmo tempo, jogar o meu problema lá para o método e ele vai resolver. Mas lembra que a nossa avaliação de função objetivo é uma simulação que pode demorar muito tempo, né? No caso, os mais complexos a gente tem testado hoje, é uma simulação longa, aí de várias horas, chegando a dias até, em alguns dos casos que a gente está testando. Todo mundo está vendo os problemas que a gente está enfrentando em tempo computacional, em cluster lotado, essas coisas. Então, eu tenho que economizar tempo, economizar simulações, ter um processo um pouco mais eficiente. Então, por isso que a gente usa normalmente esse processo hierárquico, que nada mais é do que dividir o meu grupo de variáveis do problema de otimização, otimizando primeiro as mais importantes, aí fixando as outras em algum patamar específico, e daí eu vou resolver as outras num passo secundário, se eu tiver tempo, e se resolvendo essas outras variáveis eu conseguir uma melhora ou mudar muito o problema, eu talvez tenha um processo iterativo que volte a simular o G2, né? Então aqui eu coloquei um texto que vai ficar no documento, que é mais para traduzir isso. Eu normalmente vou usar um processo hierárquico de otimização. E eu não preciso necessariamente fazer nessa ordem. Pode ser que para o meu problema o G3 é o mais importante, para o meu problema o G2L é mais importante. Eu vou ter que selecionar as variáveis mais importantes e fazer aquelas de uma vez. Então, tem gente fazendo pesquisa desse tipo de coisa, né? É melhor fazer só G1, depois G2, fixar tal. Então, essa é a primeira coisa importante para o nosso grupo. Em geral, a gente tem trabalhado em G1 primeiro, depois o G2 e depois o G3, né? E aí a gente vai fazendo um processo que otimiza um de cada vez, mas pode ser que eu precise, se, por exemplo, se o meu G2 mudar demais em relação ao que estava estabelecido quando eu otimizei o G1, é recomendável que eu volte ao G1, certo? Isso faz parte do método, então eu não vou falar muito detalhe aqui, está mais para baixo,
mas é mais para citar isso, tá? Que eu vou fazer isso por partes, por isso que a gente dividiu. E a outra coisa que eu queria escrever aqui, que eu acho que eu escrevi, é o negócio do controle que eu já falei, certo? Então, cuidado que a gente está otimizando algumas variáveis que não são o controle efetivo, certo? Então, o João está fazendo um comentário aí, mas só para fechar aqui, então, algumas variáveis que não são o controle efetivo. Então, muitas pessoas têm otimizado, por exemplo, para G2, o BHP, certo? Então, eu estou otimizando o BHP. Otimizar o BHP, usar o BHP como o parâmetro, a variável a ser modificada para atingir um determinado objetivo, eu tenho que entender que essa variável é uma variável secundária, né? Então, se eu chegar, por exemplo, num diferente BHP, por isso que a gente não otimiza o BHP, não faz muito sentido a gente otimizar mudando todo dia, por exemplo, ou todo mês, eu vou aumentar, depois eu vou ficar oscilando, a gente tem procurado otimizar o BHP, o que eu estou mais preocupado em saber é, eu quero aumentar, diminuir a produção, então eu vou aumentar ou fechar o fechamento de válvula para que isso traduza num BHP maior ou menor e consiga diminuir ou aumentar a produção em meu benefício da minha função objetiva, tá? Deixa eu ver aqui que eu tenho uns comentários. O João quer reforçar que a indústria tem, mas eu não entendi, João. Tem o quê? Se quiser falar. Ô, professor Denis. Oi. Desculpa porque acabei o enter sem querer. Eu só queria reforçar, professor, que tudo isso que o senhor está comentando, dessa análise hierárquica, por conta de uma otimização, é o problema que a indústria tem passado hoje, né? São modelos gigantes, são várias variáveis a serem otimizadas, e a gente está, vamos dizer assim, a gente está procurando ajudar a indústria a ter essa metodologia para fazer esse tipo de análise. É muito importante o nosso trabalho nesse sentido. E só para dizer para o grupo que a gente está até na vanguarda desse estudo, né, de como avaliar todas essas variáveis, que são uma quantidade enorme, da forma mais eficiente possível. Tá? Eu só gostaria de reforçar isso. Tá bom, beleza. Então, em geral o que eu falo é que o nosso trabalho é até um pouco mais difícil da indústria, no sentido, eles têm mais responsabilidade porque eles vão fazer realmente aquilo aplicado ao campo, né? Mas a gente tem uma responsabilidade de a gente não está apenas resolvendo o problema, né? A gente está desenvolvendo metodologias. Então, para eles, por exemplo, eles podem fazer isso que o João falou, otimizar, hierarquia, chegar numa conclusão, implementar o campo e seguir em frente. Nós temos a preocupação de, assim, será que isso foi bem feito, traduziu resultados bons ou não? Então, às vezes eu tenho que fazer de mais de uma forma aqui como pesquisa para saber se aquilo que eu fiz está bom. Então, por exemplo, eu tinha até comentado aqui no texto, né, que eu li aqui enquanto o João estava falando também, que é um comentário importante. Por exemplo, quando eu estou otimizando o G1, G2, G3, por exemplo, vamos supor que eu estou otimizando o G1 nessa otimização hierárquica. Não é que eu não esteja controlando o G2. O G2 está sendo controlado por alguma coisa, certo? Ele está sendo controlado pelo simulador. Mesmo que eu não esteja impondo nenhuma diferença de G2, o controle dos postos está sendo feito, certo? Então, isso eu tinha até comentado mais abaixo, mas é importante vocês notarem, por exemplo, então vamos pegar o caso de Libra, por exemplo, que é o caso que a gente está simulando lá o campo de Mero, que é o nosso Unicim 3. Eles têm uma segunda onda que eles resolveram desenvolver o campo em duas partes, primeiro numa onda 1, que é o G1, e depois uma onda 2, que é o G3 deles, né, que eles chamam de segunda onda, que a gente chama de G3. Eu não posso otimizar o G1 sem considerar que terão postos de G3, certo? Porque senão eu vou estar subestimando o resultado do campo. Então, quando eu falo em otimizar o G1, eu tenho que fixar o G2 e G3. Esse talvez é uma das maiores dúvidas aí dos alunos. Eu não posso, por exemplo, otimizar o G1 sabendo que eu não vou ter G2 e G3. Eu tenho que fixar o G2 e G3 em algum parâmetro, por exemplo, otimizar o G1, daí eu vou otimizar o G2 e G3, e depois, se ao otimizar o G2 e G3 mudou demais as condições do campo, eu talvez tenha que otimizar o G1 de novo. Então, cuidado, a gente está otimizando todas as variáveis, no life cycle, a gente está otimizando todas as variáveis, certo? Então, o fato de eu fazer elas separadamente não significa que na primeira iteração,
quando eu estou otimizando o G1, as outras não estão fixadas em alguma coisa. De alguma forma, eu controlei os postos, controlei as válvulas, estabeleci as posições para o G3, esse tipo de coisa tem que ser feito. Então, cuidado com isso, né? Aí tem uma pergunta do Anderson aí sobre o mapeamento. Depois a gente pode dar alguns detalhes. Normalmente, quando a gente fala, Anderson, de otimizar o BHP, usar o BHP como parâmetro de otimização, é proposto. Para válvula, a gente tem usado outras coisas, mas, a princípio, a gente pode falar um pouquinho disso no final, se der tempo também. Tá? Eu acho que os comentários sobre a parametrização não é muito simples, né? Parece muito simples, a gente fala aqui, quando a gente vai implementar, realmente é bem complicado. Tem todas essas iterações, são muitas variáveis, né? Principalmente o G2, porque o G2, teoricamente, é infinito, né? Eu posso mudar todo dia, todo mês, eu posso mudar as condições dos poços, então aí cresce demais o número. Então, por isso que a gente simplifica bem o G2, tenta fazer essas regras de controle para serem aplicadas ao campo, e depois que o G1 está escolhido, posição, plataforma definida, tal, eu vou tentar refinar o G2, né? E se ao refinar o G2 mudar demais as condições do posto, eu volto para o G1. E o G3 é a mesma coisa, certo? Então, é importante, bem importante definir os parâmetros. Pode falar, André. Uma dúvida, né? A gente, quando está em campo, está em produção, né? A gente também tem os sistemas de levantamento artificial. Então, aí como seria para integrar o choque e a capacidade do levantamento artificial? Porque, às vezes, uno está no choque e uno acha que só está mexendo com o poço, né? Uhum. Mas os sistemas de levantamento artificial, às vezes, não são tão constantes a vazão de produção. Então, como que a gente poderia também ter em conta esses dois ali? Porque o choque aí, como você fala, seria só se a gente tem a vazão por a pressão natural do poço, né? Sim, então, a tua pergunta é bem importante, André. Assim, a gente tem casos em que é bem importante fazer isso que a gente tinha falado no item 2.2, que é a integração com produção de facilidade. Algumas situações eu consigo traduzir a condição de controle do reservatório através do BHP e otimizar esse BHP do reservatório. Tem outras situações, por exemplo, que o que eu quero fazer é, primeiro, determinar um BHP ótimo, como muita gente tem feito ainda assim, olhando só o reservatório, e depois, num segundo estágio, eu vou, como o João já fez em algumas variáveis, aí você pode olhar os trabalhos dele, por exemplo, depois que eu estabeleci que a melhor BHP para o reservatório é aquela, que a gente pode fazer, por exemplo, no passo 6 ou até o passo 11, eu vou otimizar o sistema de produção. Eu também posso fazer isso de forma hierárquica, né? Eu posso fazer em conjunto, já integrar tudo que você está falando aí ao mesmo tempo, mas a gente pode fazer também isso em dois passos. Por exemplo, eu tenho um conjunto de parâmetros que, no seu caso, é G2, que você está, por exemplo, você já instalou, o G1 seu aí vou instalar um método de elevação artificial ou não? Para decidir se vai ou não, é G1, certo? Agora, como operar esse sistema de elevação artificial é G2, certo? Então, eu poderia, por exemplo, primeiro chegar num BHP ótimo, que é a condição de controle para o reservatório. Depois eu vou otimizar para ver se eu, no passo 11, lá das nossas 2 etapas, qual é a condição de elevação artificial que eu vou usar, por exemplo, gas lift, bombas, como é que eu vou operar esse sistema de produção para manter aquela BHP que é o nosso alvo, certo? Então, eu poderia fazer isso em 2 etapas, mas eu posso fazer também isso numa etapa só. Então, por isso que eu estou falando, é um problema complexo, não é tão simples assim. Então, por isso que a gente divide. E cada problema tem uma característica diferente. Por exemplo, tem situações em que fica melhor eu dividir as variáveis de um jeito. Tem outras situações, por exemplo, como é o caso do Nissin 1, que muita gente passou aí, entendeu? Como a gente está sempre buscando manter a pressão acima da pressão de saturação, eu tenho um BHP alfa, eu vou pesquisar isso, eu posso me preocupar depois em estudar o sistema de produção, como implantar um sistema de produção que vai conseguir manter aquele alvo que é bom para o reservatório, né? Mas eu posso fazer o contrário, eu já posso otimizar tudo de uma vez e já definir tudo, mas aí lembrar que eu vou aumentando ainda mais o número de variáveis, o problema vai ficando mais complicado
E um método automático aí vai ter mais dificuldade para achar soluções. Então, por isso, de novo, eu poderia dividir isso em partes, certo? É isso que a gente tem que ver. Não sei se ficou claro a resposta aí, se não ficou, você volta. Deixa eu ler aqui que tem um comentário do Gelton. Eu sempre achei que G1 precisava ser otimizado primeiro e depois G3, mas é isso mesmo, até porque a distribuição inclui distribuição de postos explodem em G1. Acho que o que eu entendi é que você está meio em dúvida se o posicionamento do G3 vai influenciar o posicionamento do G1, certo, Gelton? Isso daí é uma questão importante também. Então, talvez se eu conseguir antecipadamente saber que eu vou ter um G3, como é o caso do projeto de Libra, eu talvez possa otimizar o G3 ao mesmo tempo que o G1, certo? Mesmo sabendo que eles vão entrar 5 anos depois, eu posso, nesse caso, sabendo que eu vou ter uma segunda onda, eu já posso otimizar a posição do G1 e G3 ao mesmo tempo. Ou seja, isso não é o que a gente recomenda fazer G1 depois G2, G3. Tem caso, e como eu estava falando para o Andrés também, eu posso mudar um pouco essa ordem, vai depender do problema. No caso de Libra, por exemplo, eu poderia otimizar o G1 e G3, ou seja, a posição dos postos, e a posição dos postos da segunda onda ao mesmo tempo, no mesmo processo de otimização, porque realmente um vai influenciar no outro. Eu não vou primeiro tentar produzir com o G1 e depois, se não der certo, eu colocar o G3, né? Eu vou tentar já, o G3 vai influenciar muito no G1. Então, é isso que justamente a apresentação de hoje é para a gente tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, se eu tenho uma variável de G2 ou G3 que vai influenciar demais no G1, a recomendação é que ele seja otimizado ao mesmo tempo. Tá? Isso, para os métodos de otimização, fica mais fácil. Senão, eu vou fazer muitas iterações aí no processo. Não sei se esclareceu, se era essa a dúvida. Professor, quais fotos normalmente são observadas de modo a detectar a solução esteja contida numa região de máximo... esse é outro problema que acho que não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, mas é um problema realmente que era um dos tópicos que eu queria falar na apresentação de hoje, que eu tenho visto que não tem acontecido. Então, e como eu fiz o comentário naquela resposta do João, naquele comentário do João, o importante aqui é o seguinte, que a gente está fazendo pesquisa, certo? Então, não basta resolver o problema, a gente tem que resolver o problema e mostrar que a metodologia que a gente usou está bem feita para resolver o problema, para que outros possam seguir, certo? Então, por exemplo, para a gente não basta fazer o G1, depois o G2, depois o G3 e acabou o problema, certo? Então, por exemplo, na pergunta do Gelton aí, eu poderia fazer o G1, depois o G3, ou eu poderia fazer o G1 e o G3 simultâneos e ver se a resposta é a mesma, se vai melhorar ou não. Então, quem está com foco em otimizar a estratégia de produção, ou seja, se o foco é o Life Cycle Optimization, eu vou ter que fazer isso de várias formas e verificar se isso influencia muito bem a resposta, pouco, muito, e aí saber se para aquele tipo de problema eu posso fazer separado, hierárquico ou não. Então, tem isso. Então, a gente pode dividir o Nissin em dois grupos aí tratando desse assunto. Tem grupos que estão pesquisando a melhor forma de fazer o Life Cycle Optimization, e aí eu vou ter que fazer de várias formas, testar de um jeito, fazer junto, separar, hierárquico, fazer com interações ou não. Então, nessa pergunta do Vitor, por exemplo, como é que eu poderia garantir? Eu poderia fazer um novo ciclo, uma nova iteração, ou fazer diferente, fazer o G1 com G3 simultâneo e tal, e aí verificar se, numa busca exaustiva, aí fazendo várias coisas, se a resposta foi parecida, foi a mesma, esse tipo de coisa. O segundo grupo do Nissin é aquele que está trabalhando com simulação de dados, está trabalhando com outros problemas e só quer usar a melhor estratégia, que é um processo simples de fazer. Aí a gente tem uma recomendação de processo, certo? Então a gente poderia dividir aí em duas partes. Então, e talvez o que a gente chama aqui de parametrização é uma das coisas mais importantes do processo, que é justamente a parametrização é não só a escolha de quais variáveis vão ser otimizadas, mas como que a gente vai incluir essa parametrização junto com o método lá embaixo, que talvez não dê tempo da gente discutir, porque vai só até as 11, né? Mas ao juntar as duas coisas, a gente vai escolher as variáveis e como elas vão ser otimizadas, se hierárquico ou não, ao mesmo tempo, ou separadas, se vai ser um processo iterativo, tudo isso faz parte da metodologia de otimização, que a gente vai falar
daqui a pouco, se der tempo. Tá? Também, eu estou lendo meio rápido aqui as perguntas, então se ficar alguma dúvida, me pergunte aí, tá? A Ana está perguntando, talvez seja até mais fácil vocês perguntarem, porque está meio difícil de eu ler e responder ao mesmo tempo, Ana. Se quiser falar. Oi, bom dia. Na verdade, era mais para saber se no documento estava claro a diferença entre a variável, a diferença entre os tipos de variáveis, né? Eu até coloquei aqui, como exemplo, o corte de água, que é uma variável de saída do simulador, que é consequência da simulação e variável com o tempo. Então, a gente não otimiza o corte de água, né? Essa é a variável de saída, e é usado como uma variável de observação, né? O que a gente fez é uma regra, né? Então, isso faz parte do documento, foi bom você lembrar que a gente não cheguei nessa parte ainda, mas, assim, tem muita gente que confunde o nome das variáveis mesmo, então, por isso até que a gente fez esse documento, foi uma das razões que a gente fez o documento. O corte de água, por exemplo, o water cut, ele não é uma variável a ser otimizada, ele é uma saída do simulador, então ele é o que a gente chama aqui embaixo de variáveis de monitoramento, certo? Isso a gente tem que separar bem, quem está trabalhando com problema, por exemplo, o corte de água, GOR, produção dos poços, as coisas. Só uma certa confusão, né, é que às vezes a gente usa algumas variáveis como triggers para otimização, como é o caso do corte de água, então eu tenho que dar um nome diferente, como você mesmo citou no seu corte de água limite, ou corte de água máximo, por exemplo. Então, o corte de água máximo pode ser uma variável que eu estou usando no meu processo de otimização, que vai servir como trigger para eu fechar um poço, por exemplo. É isso que a gente está falando até no documento. Então, cuidado com o nome das variáveis, eu não posso chamar de water cut uma variável de otimização. Water cut é uma variável de monitoramento, certo? E aí tem variáveis que são meio complexas de tratar, por exemplo, aqui a gente está vendo aqui embaixo, por exemplo, o BHP. O BHP, ele também é uma variável que ele, em muitos casos, ele é uma saída do simulador. Ele pode, ao mesmo tempo, ser uma variável a ser otimizada, se ele está sendo usada como uma condição de contorno para o poço produzir, certo? Mas ele, ao mesmo tempo, como eu tenho várias regras de controle, pode ser que aquele BHP imposto como condição de contorno não seja o BHP que eu estou tendo como saída do simulador, porque a gente tem várias condições ali, quem já está trabalhando nesse problema sabe, eu tenho vazão máximo, tenho restrições de plataforma e tal. Então pode ser que a gente esteja querendo impor um BHP, mas que por outras razões aquele BHP não é observado. Então ele passa a ser uma variável de monitoramento também, né? Então ele é uma saída do simulador, então é recomendável que a gente dê nomes diferentes, por exemplo, o BHP de saída e o BHP condição de contorno, certo? Porque o BHP condição de contorno, por exemplo, eu posso estabelecer que o meu campo vai operar a um BHP condição de contorno, tá, eu estou impondo, mas pode ser que a saída do simulador seja diferente daquela, né? Então ele é ao mesmo tempo uma variável de monitoramento, a pressão de fundo de poço ao mesmo tempo, e uma variável de imposta ao simulador como uma condição matemática de contorno para o simulador. Quando a gente vai escrever um paper, uma tese sobre isso, eu não posso chamar os dois BHP. Se é o caso, eu preciso dar nomes diferentes, é isso que a gente tem que tomar cuidado aqui. E claramente estipular quais são as variáveis que a gente vai monitorar, desse monitoramento, quais são as variáveis que a gente vai usar como trigger, certo? O trigger é um gatilho aí para a gente conseguir tomar algumas ações, que a gente talvez não dê tempo de falar, mas tem os controles reativos, proativos, tudo isso que a gente vai falar aqui, mas os reativos, normalmente, eles vão depender desses triggers, certo? E isso tudo, por isso é meio confuso, então a gente está procurando deixar nesse documento as coisas o mais claro possível, mas que, se lógico, lendo o documento, vocês verificarem alguma coisa que não está claro, vão avisando e a gente vai tentando melhorar, tá? O Felipe está perguntando aqui sobre fenômenos de produção que podem afetar poço, incluindo vazões individuais, emissão. Tudo isso, Felipe, para mim faz parte do processo, né? Se eu tenho esses fenômenos acontecendo, tudo eu tenho que monitorar, e eles, se eles afetarem demais o problema, tal, eu vou ter que incluir isso na modelagem, eventualmente nas minhas variáveis a serem otimizadas. Por exemplo, você tem uma coisa que está causando um dano do poço, por exemplo, e eu tenho que modelar isso, e dali para frente eu vou usar alguma coisa de tempos em tempos para tirar esse dano do poço, por exemplo. Eu tenho que simular tudo isso e eu tenho que incluir isso como uma variável de G2 e G3. Tá?
Não sei se Obrigado, era professor. essa a pergunta. Oi, tudo bem. Pode falar. Não, só para complementar, era isso mesmo, né? Basicamente isso. Só para dar uma ilustração, assim, porque eu fiquei na dúvida agora, né, sobre como as incertezas na medição, né, elas são consideradas, porque normalmente eu não sou especialista, né, mas a otimização sobre incertezas, eu acho que leva mais em consideração as incertezas assim, do modelo, né, outros parâmetros econômicos, né? Aí eu pensei em relação à produção, né, diária, porque existem postos, por exemplo, que quando atingem um certo percentual de water cut, né, dependendo da composição do óleo e tudo mais, podem ter problemas de emulsão muito frequentes, né, diários, né, e oscilar bastante a produção. E aí isso aí causa uma série de problemas, né, naquelas vazões que medem, né, mesmo de cada poço, né, então, no campo, né, por consequência. Tá, não, você está certo, mas assim, para a gente, no sim, a gente tem chamado isso de ruído operacional, certo? Se são problemas do sistema de produção que vão causar, aqui a gente tem as incertezas geológicas, né, você falou, não sei se estão vendo o mouse aí, mas eu vou incluir os cenários, mas ao implantar, eu tenho também que considerar incertezas operacionais, por isso até tem uma parte do documento que trata um pouco disso, teve até um e-mail recente do Botec aí sobre isso, que a gente... se esse tipo de fenômeno ocorre, eu vou ter aquela palavra on time, que eu vou reduzir a disponibilidade do sistema por algum motivo, ou se é alguma coisa que está causando um problema operacional no posto que vai diminuir de atividade, por exemplo, tudo. Primeiro, eu tenho que modelar isso, senão vou ter um viés na resposta, né? Não adianta otimizar sem considerar isso, que a gente considera aí problemas de otimização. E se essas coisas são incertas, a gente pode incluir incertezas em on-time, incertezas nessa disponibilidade do sistema, com certeza. Tá? Mas ela não faz parte... É uma coisa que eu notei no documento aqui, que a gente vai soltar a nova versão, que eu estou até preparando aqui, é justamente isso. Essas coisas são mais importantes para o short term. Para o lifetime, que a gente está chamando aqui, essas coisas são importantes porque elas causam um viés na resposta. Então, por exemplo, se eu fizer toda a otimização do ciclo de vida do campo por 20 anos e desconsiderar, por exemplo, isso que o Felipe está falando, ou desconsiderar que eu vou ter gas lift, como o Andrés perguntou, ou outras coisas, eu vou gerar um viés, certo? Um viés dizendo assim, eu não considerei um fenômeno que vai estar sempre para o mesmo lado, certo? Ele vai sempre, por exemplo, prejudicar a produção. Eu tenho que incluir essas coisas, porque senão eu vou ter um viés positivo. Aí, pelo fato de ter um viés no lado positivo, aí, nesses dois exemplos que a gente deu, ou pode ser negativo, ou contrário, eu vou gerar uma otimização subótima do G1. Certo? Então, isso que é o nosso complicado. Então, tudo isso a gente tem que considerar aí no nosso problema. Tá? Bom, deixa eu só seguir aqui, tentando só chegar no final, mas aí depois, se tiverem dúvida, o documento, eu estou tentando ser o mais... várias pessoas deram sugestões, para tentar ficar o mais completo possível, mas vai estar lá disponível, qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, vão me passando. Tá? Outra dúvida comum dos coisas é sobre controle reativo e proativo, acho que talvez a gente até mereça fazer um seminário só sobre isso, tá? Mas assim, a gente tem algumas ideias no Unicim, eu estou tentando implantar algumas ideias que tem gente que é linhas contrárias a isso, certo? Então, para mim, a primeira coisa sobre controle reativo e proativo, que é para quem está trabalhando com G2, que existem duas formas de controlar, né? Eu posso esperar alguma coisa acontecer para depois agir, ou eu posso agir antes daquela coisa acontecer para que aquela coisa, o efeito daquilo seja em meu favor, certo? Então, são duas coisas completamente diferentes. Isso acho que é comum, é common sense, né? Todo mundo sabe. Agora, como introduzir isso nos processos é meio complicado. Então, no Unicim, eu tenho preferido recomendar a gente sempre falar se ele é reativo ao quê e é proativo ao quê, por exemplo. Uma coisa reativo a um determinado evento, ele pode ser proativo em relação ao outro. Então, por isso que eu preciso definir. Por exemplo, então, se eu estabelecer, por exemplo, que o breakthrough é o meu evento, breakthrough de água, eu posso ter uma ação reativa, que é, depois que o breakthrough chegou, eu vou tomar uma atitude. Ou eu posso tomar uma ação proativa, ou seja, antes da água chegar no poço, eu vou fechar uma válvula para que eu demore mais tempo para a água chegar.
Então, eu vou ter sempre que definir, se vocês estiverem trabalhando com G2, um evento que vai definir se aquilo é proativo ou reativo. Ou seja, se acontecer antes daquilo, ele é reativo. Ou seja, a minha ação vai depender daquele evento, ela é reativa. Se ela for antecipada em relação ao evento, ela é proativa. E isso causa algumas confusões, porque alguma coisa que é reativo em relação à chegada da água, por exemplo, ele pode ser proativo em relação a um water cut máximo. Porque eu não tive que esperar naquele water cut máximo chegar. Eu vou agir antes dele chegar para diminuir aquilo. Então, cuidado um pouco com essas definições. A melhor maneira de combater a dúvida sobre isso é definir a variável que vocês estão considerando, que é o que a gente chama de evento, ao qual a gente vai definir reativo e proativo. Tá? Então, cuidado bem sobre isso daí. Eu não vou dar muito detalhes aqui, mas depois um dia a gente talvez possa dar mais detalhes sobre isso num futuro seminário, se alguém tiver exemplos sobre isso. Então eu posso, minha sugestão é sempre definir um evento, ou não só um, né, são vários, eu posso definir vários eventos que são variáveis de monitoramento, por exemplo, chegada de água, water cut, GOR e outras, por exemplo, ou quantidade de água produzida nas válvulas, por exemplo, de um poço inteligente, tudo isso. Essas aí são variáveis de monitoramento. Se eu for esperar aquela variável acontecer ou atingir um limite para depois agir, aí é uma otimização de controle reativo. Se eu quero antecipar aquele evento ao acontecer e eu vou agir antes dele acontecer, eu estou considerando proativo. Tá? Então, se não concordarem 100% com essa definição, que tem algumas pessoas que não concordam, inclusive na apresentação que eu fiz para o Libra, que a gente falando um pouco sobre isso, tinha uma das pessoas ali que não concordavam muito com isso, algumas foram totalmente de acordo e outras não concordaram. O importante é que no paper que vocês forem escrever, na tese, vocês deixem claro o que vocês estão chamando e tentem seguir uma linha bem definida, tá? O que não pode é ficar não definido, tá? Esse é o primeiro comentário. E o segundo é que tem uma complexidade maior. Isso, quando a gente fala de modelos determinísticos, otimização nominal, para um modelo, até é mais fácil de reagir. Agora, quando eu estou falando em otimização com incertezas, isso fica mais complicado ainda. Porque, por exemplo, o breakthrough do poço 1 vai acontecer em diferentes tempos para diferentes modelos, certo? Então, um controle reativo, ele vai agir em cada modelo representativo em tempos diferentes. Por exemplo, se o water cut limite for atingido em 1000 dias para o modelo 1, ou em 1500 dias para o modelo 2, e nem for atingido para o modelo 3, ele vai fechar o poço 1 no modelo 1, ele não vai fechar no modelo 3, ele vai fechar num tempo diferente para o 2. Então, o controle reativo, ele normalmente é feito nas otimizações nominais por modelo, e até nas robustas por modelo. Por exemplo, eu vou estabelecer um trigger do water cut, quando aquele water cut limite chegar naquele trigger, ele vai fechar o poço, ou a válvula, assim por diante. E normalmente as ações reativas, elas são por modelo, por cenário, por modelo representativo. Os proativos, a gente normalmente vai tratar sob incertezas. Como eu não sei que dia que vai chegar água em cada modelo, ou que dia vai atingir o water cut limite, eu posso fazer um controle proativo por tempo, certo? Então, eu estabeleceria que em 1000 dias eu vou fechar e observar se 1000 dias é um bom momento, aumentando, diminuindo esses 1000 dias para 1100, para 1200, e vendo se a resposta dos modelos vai melhorando ou não. Então, eu posso transformar uma regra complexa, reativa, para saber quando eu vou fechar a válvula poço, numa regra mais simples, que é um fechamento no tempo, otimizar os modelos representativos e verificar se aquilo está sendo bom ou ruim. Ou eu posso, inclusive, por exemplo, deixar todos os poços abertos, ver quando aquelas triggers são atingidos, e analisar os resultados e daí aplicar a variável. Então, tem várias formas de fazer, certo? Então, aqui não vai dar tempo, porque é um seminário sobre tudo, então, cuidado um pouco sobre isso. E conforme vocês forem fazer reativo e proativo, vocês vão ter que escolher as variáveis que vocês vão utilizar, que a gente discutiu lá acima, né? Mas eu posso mudar as variáveis de otimização. O Anderson está perguntando uma coisa que eu acho que depois o André respondeu, que o evento que não aconteceu. O André respondeu, não sei se ficou claro, Anderson, pela resposta do André, mas é justamente isso que o André respondeu, assim,
E é justamente, eu acho que o que você está fazendo no seu trabalho é controlando o tempo, certo? Ao invés de tornar o processo complicado, reagindo sobre uma variável, essas coisas, eu posso verificar qual é o melhor tempo de fechar a válvula e verificar como aquilo se comporta. E aí a minha variável de otimização não é mais, por exemplo, o trigger e o fechamento do poço, da válvula, é o tempo que eu vou fechar a válvula, por exemplo. Então tem tudo isso que não vai dar tempo de discutir hoje, mas eu peço para vocês tomarem cuidado aí nas otimizações. Desculpa que a voz está falhando, estou tomando uma água. Depois tem o que a Ana já falou, então não vou introduzir aqui, que é as variáveis de monitoramento, e normalmente eu vejo várias pessoas escreverem sobre os trabalhos e confundir um pouquinho o que é variável de monitoramento, o que é variável de otimização, então cuidado um pouco com isso. E o mais importante de tudo é diferenciar as duas, né, aquilo que eu vou usar para otimizar o problema e aquilo que eu vou observar para tomar alguma atitude ou fazer, certo? E nunca chamar uma mesma variável no trabalho de vocês, ou seja, duas coisas diferentes com o mesmo nome, né? Algumas são simples de a gente entender, mas outras, como o BHP, que eu dei exemplo aqui, são complicadas. Então, se vocês estão no trabalho otimizando o G2, estão usando o G2, por exemplo, otimizando o BHP, para produzir, como é o caso do Daniel, até o André mesmo está trabalhando com isso, o melhor para efeito de tornar o trabalho claro é chamar isso de BHP CC, por exemplo, condição de contorno, ou BHP alguma sigla, alguma coisa, que é aquela condição de contorno que eu estou otimizando. Mas pode ser que o simulador não observe aquela condição de contorno, porque ele atingiu uma outra restrição, e eu posso, inclusive, ter uma variável de monitoramento, que é qual é o tempo de simulação ao longo desses 20 anos que o BHP informado está sendo realmente honrado. Que pode ser que ele não seja honrado nos últimos dias, aí tudo bem, está dentro de um erro aceitável. Mas pode ser que durante os 20 anos ele passe 10 anos não honrando aquele BHP. Então a pessoa está insistindo em otimizar um BHP, condição de contorno, que o simulador não está honrando. Então eu passo a otimizar, eu já vi isso em trabalhos, não assim, mas fora, quando eu fui em banca, que estava acontecendo justamente isso. A pessoa estava otimizando o BHP para controlar o poço, e depois, ao observar o BHP no gráfico de produção final lá do resultado, ele estava mais de metade do tempo um BHP diferente daquele que foi informado. Então, eu estou gastando de simulação à toa aí, eu estou simulando uma condição de contorno que não é aquela que está sendo usada para produzir o poço. Então, cuidado bastante com isso, né? Então, a gente pode usar essas variáveis de monitoramento, que a gente está chamando aqui, até para gerar indicadores da qualidade da minha solução e da qualidade do que eu estou fazendo. Então, esse exemplo aí é um deles, mas eu posso fazer isso para várias outras coisas, né? Então, a gente tem os variáveis de monitoramento que já são saídas do simulador e tem outra que a gente pode construir. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos de life cycle indicadores. Por exemplo, os indicadores são variáveis de monitoramento. Por exemplo, eu posso olhar, por exemplo, o VPL do poço em si, que a gente chama de... tem um indicador, um nome próprio desse VPL do poço, ou a qualidade da injeção, né, de um injetor, essas coisas, tem um indicador para ele e usar isso como uma variável de monitoramento. Se ele está abaixo de um limite, ele está sendo não efetivo, e aí eu vou tomar uma atitude no meu processo de otimização, né? Então, tem variáveis de otimização, de monitoramento que são mais simples, são aquelas que eu observo direto do simulador, e tem outras que a gente pode construir, certo? Que vão desde variáveis de monitoramento do caso, como variáveis de monitoramento do próprio método que eu estou aplicando ao caso, né? Desculpa, está ficando meio corrido, está acabando o tempo aqui. A última coisa que eu ia falar, que está uma certa confusão, a gente definiu assim, eu consultei algumas pessoas lá mais da área de otimização, a gente está definindo como uma diferença entre algoritmo e método, né? O algoritmo, por exemplo, o IDLHC, ou o genético, ou o DEC, por exemplo, é um algoritmo que eu vou impor para resolver eu vou escolher para resolver o meu problema. O método é muito mais do que isso, certo? No método eu vou ter que definir os parâmetros, que é a parametrização, eu vou ter que definir outras coisas, se eu vou definir esses parâmetros, eu posso usar o IDLHC em sequência para G1, depois G2, depois G3, eu posso usar o IDLHC para otimizar todos ao mesmo tempo, eu posso fazer sequencial e hierárquico, eu posso fazer robusta, especializada. Então, o algoritmo é uma coisa que matematicamente ele vai pegar um problema e transformar aquilo numa função objetiva e maximizar aquela função objetiva.
Agora, como eu vou estabelecer as minhas variáveis? Como eu vou parametrizar o meu problema? Se eu vou resolvê-la em sequencial, hierárquica, se eu vou fazer robusta, nominal, ou se eu vou fazer o passo 9 e depois fazer a robusta, ou se eu vou fazer a robusta direta. Então, tem vários detalhes que aí sim a gente chama de um método, certo? Então, para não diferenciar as duas, a gente tem chamado a primeira de algoritmo e a outra de método, tá? Se acharem melhor, por caso de vocês ter uma nomenclatura diferente, só deixem bem claro no trabalho de vocês o que você está chamando de algoritmo e de método, tá? Para não ficar confuso, que em alguns casos, às vezes ficam confusos, tá? Bom, vou passar aqui, tem alguns comentários a mais, mas a outra coisa aqui que é bastante importante é o uso de FOFs, que a gente tem usado no grupo bastante ultimamente. FOFs, por exemplo, são funções que avaliam a nossa função objetivo de uma forma mais rápida do que o simulador, certo? Então, pode ser uma proxy, um emulador, pode ser um modelo híbrido. Então, tem várias formas que eu vou avaliar essas FOFs. E eu posso usar essas FOFs em conjunto com o simulador, certo? E a gente tem usado isso mais ultimamente. A gente até chegou a algumas dúvidas. Eu tenho FOFs de algumas funções diferentes. Por exemplo, o Luiz Otávio, por exemplo, está fazendo uma FOF que, ao invés, a função objetivo dele, ou seja, a FOF dele, não é bem... Ele faz uma simulação de prazo mais curto, para tentar saber se a estratégia já é boa ou não e não ter que simular os 20 anos, certo? Então, para fazer isso, ele não está fazendo uma avaliação rápida do VPL lá no final, que é a nossa função objetivo. O VPL dele é, por exemplo, o ranking das modelagens. Então, eu posso fazer FOFs intermediárias, então levem bem isso em consideração, que talvez na apresentação de hoje não fique claro, mas a gente pode até, o Luiz Otávio pode até apresentar o trabalho dele nos seminários e deixar essa coisa bem clara. E até na época a gente ficou em dúvida de chamar isso de FOF ou não, porque ela realmente, o que ele está fazendo, por exemplo, simular por 5 anos, eu não consigo adivinhar o VPL em 20 anos com uma precisão muito grande. Mas eu consigo adivinhar se aquela estratégia é boa ou não. Então, no passo intermediário dele, ele não está preocupado em saber se, simulando 5 anos, eu consigo saber o VPL de 20 anos, né, que seria uma avaliação rápida do função objetivo, que no caso o objetivo dele é o VPL. Ele está fazendo aquilo para saber se aquela estratégia vai estar bem em relação às outras estratégias ou não. Então, existem várias formas de usar avaliações intermediárias, certo? Que a gente está fazendo aqui, que está chamando de FOFs, para saber, para não ter que simular a função objetivo até o final, a simulação até o final, que no caso, nos nossos casos, estão demorando muitas horas. Então, se eu estou usando passos intermediários ou funções intermediárias, por exemplo, simulação de um tempo curto, por exemplo, uma proxy, eu simulo algumas simulações, interpolo as outras, ou um emulador, tem várias formas de fazer isso mais rápido, e aí, então, isso faz parte do método, saber se eu vou intercalar simulações de média fidelidade, que é o que a gente chama lá, definiu como nossas simulações mesmo, com FOFs, certo? Então, a gente talvez tenha um seminário específico sobre isso, com alguns exemplos de como introduzir essas FOFs aí no processo, mas basicamente se eu tenho que fazer milhares de simulações para chegar num objetivo, e essas simulações demoram dias ou muitas horas, a gente no grupo está buscando algumas formas mais rápidas de avaliar, sem ter que fazer essa simulação, em avaliar se aquela é uma boa estratégia ou não, certo? E aí, com isso, a gente está desenvolvendo essas FOFs, tem várias pessoas trabalhando nisso, e atualmente a gente tem um projeto específico disso, que é o MFM, que é coordenado pelo Avance, que eu acho que deve fazer um seminário sobre isso em breve também. Bom, acho que isso terminou o tempo, ainda tinha um pouco mais sobre a otimização robusta e nominal aqui, mas que não vai dar tempo de fazer, mas depois, se tiverem dúvida no documento, a gente volta, tá? A nominal é o que a gente tem chamado no passo 6 e 9, para a gente faz uma otimização para cada modelo representativo separadamente, para chegar na melhor estratégia para aquele modelo. Então, a gente usa uma otimização que na literatura, a gente decidiu que a melhor forma de chamar isso, para a literatura entender bem, é a otimização nominal, e o resultado dela é uma estratégia especializada, ou seja, ela é especializada para aquele modelo representativo.
A gente faz isso nas nossas metodologias no passo 6 e no passo 9. E a gente chama de robusta quando eu considero vários cenários, ou considero as incertezas para dar os passos intermediários do processo de otimização. Ela seria robusta completa se eu testasse todos os cenários. E ela é robusta por modelos representativos quando a gente usa só os modelos representativos para avaliar se aquela mudança é boa ou não. Tá? E essas duas são as que a gente tem feito. A robusta completa a gente não tem feito porque eu precisaria, para cada passo do processo de otimização, simular centenas de modelos, o que fica inviável. Né? O cluster nosso não daria conta já como dá conta hoje. Então a gente tem feito essas duas outras formas. E se vocês ficarem em dúvida aí sobre como são essas formas, se tiverem dúvida, podem comentar aí, depois a gente pode mandar mais comentários sobre isso, tá bom? O Gelton comentou alguma coisa sobre o FOF. Tá, a gente pode deixar, Gelton, a gente vai fazer o Guilherme vai falar mais sobre o FOF quando ele fizer a apresentação do MFM, e a gente pode fazer, por exemplo, algumas apresentações de pessoas que estão usando essas FOFs aí no processo. Eu me lembrei aqui do Luiz Otávio, mas tem outras pessoas, tá, para a gente fazer. Então a gente vai ter seminários sobre isso. E sobre a coisa da Ana, do CO2, esse daí também é uma coisa que a gente conversou bastante, acho que não vai dar tempo a discutir aqui, Ana, mas tem pessoas que estão usando o fato de estar sendo reinjetado o CO2 como um aumento da nossa função objetiva. E pelo fato de eu não descartar esse CO2 e aumentar a produção de óleo, mas assim, tem algumas dúvidas em como considerar isso na nossa função objetiva, certo? Porque, teoricamente, a gente não está capturando o CO2 e jogando, então eu não vou ter um ganho disso. Eu estou só evitando que esse CO2 seja jogado para a atmosfera ao produzir o petróleo com CO2. Então, a gente até perguntou para algumas pessoas como fazer isso, e, na verdade, ao fazer isso, a gente está gastando uma certa energia, deixando de produzir. Então, tem umas formas de fazer isso que, para mim, ainda não é muito claro, e que a gente pode pesquisar um pouco mais, mas não vai dar para discutir hoje, mas, se for o caso, a gente volta a discutir isso num seminário futuro. Né? Tá? Você ia comentar alguma coisa? Posso só fazer um comentário? Aham. É mais o termo captura, porque ele é mais utilizado para pegar esse CO2 de uma fonte natural ou antropogênica e purificar, comprimir e tal, injetar. Quer dizer, a injeção daí já seria a parte de utilização, né, e armazenamento e tal, que é o que a gente chama de sequestro de CO2. Então, acho que ali só especificar melhor o que a gente quer dizer, né, se a injeção, a quantidade de CO2 injetada, etc. Teria que deixar, talvez, captura e sequestro, né, porque quando é só em reinjeção do campo, para mim ainda não está muito claro como medir isso, então a gente ainda não tem usado isso. Eu entendi um pouco melhor do que as pessoas estão fazendo, mas a princípio não é 100% coisa, mas aí, como o documento está genérico, eu poderia capturar o CO2 de uma determinada fonte, por exemplo, até da plataforma que está usando lá, e reinjetar esse CO2, aí é uma captura e sequestro mesmo, né? E aí eu poderia medir isso em benefícios econômicos e adicionar isso na minha função objetiva. Então, ele está meio genérico, porque eu posso considerar essas coisas no processo de simulação. Não que a gente esteja fazendo, né? Mas, a princípio, a gente poderia estar fazendo isso num caso como o nosso. Sim, o termo geral, que envolve todas as etapas, é o sequestro do CO2. É o sequestro, né? Talvez trocar a captura por sequestro. Desde a captura, compressão, transporte e armazenamento ou utilização do CO2, como na recuperação avançada de óleo, né? No documento eu vou trocar, então, para sequestro, acho que fica melhor mesmo, né? E para o nosso caso, não é nem bem sequestro, né? Porque a gente está só recirculando, a gente teria que usar um outro termo ainda, né? Que, na verdade, a gente está evitando que o CO2 seja produzido, né? E, com isso, aumentando a produção. Né? Como considerar isso na função objetivo, ainda a gente não tem um consenso no NICIM aí, mas a gente pode, se tiver, no futuro, a gente pode conversar mais sobre isso. Tá? Então, beleza, pessoal? Desculpa, foi meio improvisada aí, mas já que a gente teve o adiamento da palestra, eu achei que é importante discutir alguns desses aspectos. Até pelas perguntas, a gente vê que é um tema que gera bastante controvérsia, e como tem muitos alunos novos entrando e tal, talvez tenha sido útil para eles ouvirem. O importante mensagem é que ficou é um processo complexo, né? É confuso, e a gente tem que estudar tudo e definir tudo com cuidado aí para conseguir seguir, tá bom?
Beleza? Desculpa, eu passei 5 minutos de tempo aí, mas acho que foi bom a gente já ir discutindo no meio, porque talvez tenha ajudado algumas pessoas. Qualquer dúvida adicional, vocês me avisem, mandem por e-mail, e qualquer coisa que vocês queiram acrescentar ao documento, também avisem que, como essa sugestão da Ana, tal, que a gente vai melhorando o documento com o tempo. Um abraço a todos aí, pessoal, até mais. Obrigado pela participação.